Vocês pediram e pediram muito, então esse vídeo é a continuação da história de Nora Vincent, a mulher que decidiu passar 1 ano e meio fingindo ser um homem e registrou toda a sua experiência em seu livro, intitulado Feito Homem. Se você por um acaso ainda não assistiu a primeira parte, eu recomendo muito que você assista antes de conferir essa aqui, que é a continuação, né? Então eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu conto o começo dessa história. A gente parou no capítulo 5, né? Então, só recapitulando, nós acompanhamos a experiência de Nora Vincent em um clube de boliche, no qual ela se matriculou para conseguir viver mais intensamente as amizades masculinas. Em seguida, ela começou a frequentar casas noturnas, clubes de striptease, para entender melhor a vida sexual dos homens. E depois disso, ela começou a sair com algumas garotas porque ela queria experimentar o relacionamento da perspectiva dos homens. Mas antes de entrar nas partes novas do vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas que eu vi que algumas pessoas ficaram. Eu não expliquei muito bem todo o processo de preparação, né, que foi o primeiro capítulo. Então, nos comentários, algumas pessoas perguntavam como que ela fez, né, para conseguir disfarçar a voz. Bom, antes de mergulhar no seu experimento, a Nora fez uma série de preparações, inclusive ela contou aí com aulas particulares de atuação, mas eu assisti depois um documentário que mostrava algumas cenas desse experimento da Nora. E cara, dá pra ver que na verdade ela já tem uma voz meio grave assim, não parece que foi tão difícil. Escuta aí um trechinho da Nora falando pra você ver. This wasn't just a stunt. This was about learning. This is a human project. It was about finding something out about the human creature, and I learned it the best possible way because I went through it. E sobre o disfarce num geral, eu acho que também ajuda o fato de que ela parece ser bem alta. Pelo menos quando a gente vê ela interagindo com os amigos de boliche, né, ela é mais alta do que a maior parte deles. E segundo os relatos de quem conviveu com a Nora durante esse período, aparentemente ninguém realmente desconfiou que era uma mulher se passando por homem. No máximo, alguns achavam que era um homem mais afeminado, podiam achar que era gay, mas não descobriram de fato o disfarce dela. E para encerrar, uma última coisa bem importante que eu vi que algumas pessoas comentaram sobre a sexualidade da Nora, né? Bom, ela é uma mulher lésbica, era feminista antes de passar por todo esse experimento, mas em alguns momentos do livro, ela relata uma certa mudança de mentalidade. Então eu li para vocês, inclusive, alguns trechos desses na primeira parte, onde ela assume que por um momento ela foi até mesmo misógina, e ela também fala que começou a sentir mais atração e interesse por alguns homens, e como a gente vai ver nessa parte 2, em alguns momentos dá até a entender que ela chegou a se apaixonar por alguns dos homens com quem ela conviveu. Mas é importante deixar claro que foram algumas fases, não chegou realmente a mudar de vez a sexualidade dela. Eu não queria adiantar muito essas coisas porque eu tô analisando capítulo a capítulo, mas como eu vi que algumas pessoas ficaram com essa dúvida ou questionaram, não, mas olha só, ela não terminou assim o experimento, achei importante fazer essa consideração logo no começo mesmo, por mais que no decorrer da análise, acredito eu, isso acabaria ficando bem claro. Bom, também quero aproveitar esse momento inicial de recados para pedir encarecidamente o seu like, a sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito, e se você tiver como contribuir com o meu trabalho, eu vou deixar aí na tela um QR Code para você fazer doações para o meu PicPay, ou também através do Pix, e você também sempre tem a opção de se tornar um membro do canal, clicando no link ali do lado do botão de se inscrever. E você também tem, é claro, a opção de se tornar membro aqui do canal, é o botão que fica ali do lado da inscrição, ou então pode ajudar através do Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, beleza? Bom, agora sim, vamos para esse capítulo 5, que é o capítulo em que Nora Vincent decide participar de um retiro espiritual para compreender melhor os aspectos gerais da vida dos homens e da masculinidade. Bom, era para ser uma jornada espiritual, e de certa forma até foi, mas a autora também se viu quase que mergulhando no universo MGTOW, o que foi bastante conveniente, né? Se a gente lembrar que ela tinha acabado de sair da parte dos relacionamentos frustrados, então dessa forma ela conseguia compreender melhor por que alguns homens decidiam simplesmente eliminar as mulheres da equação em suas vidas. Ela conheceu muitos homens que viam as mulheres como distrações e empecilhos que apenas atrasavam em suas jornadas de desenvolvimento e autoconhecimento, freando as suas realizações, mas também tinham alguns que simplesmente achavam que não seriam capazes de demandar tudo que uma mulher exige. Então, eles acabavam se tornando velhos solteiros convictos,
como ela própria descreve. Ao longo desse caminho, Nora acabou quebrando mais alguns dos seus preconceitos, dessa vez não apenas sobre os homens, mas sobre monges também. Ela descobriu relações de amizade completamente diferentes das que ela teve com seus colegas de boliche. Também se surpreendeu ao ver monges contando piadas, alguns inclusive acolhendo ela através do senso de humor, e esse foi um dos momentos em que inusitadamente, rolou até mesmo uma espécie de amor platônico da autora por um monge que se tornou um dos seus grandes amigos no mosteiro. Ela diz ter se sentido estimulada emocional, intelectual e espiritualmente por ele e acabou deixando transparecer isso para um padre que, segundo o que ela desconfia, era gay e tinha identificado os sinais por já ter visto isso antes. Vale lembrar que a Nora era lésbica, né? E ela começou a se interessar por homens depois de passar por aquela experiência onde ela teve que se relacionar com mulheres, estando no papel do homem. Provavelmente ela nem entendia muito bem o que ela estava sentindo pelo monge, mas claramente ela ficou atraída pela forma tão afetuosa com que ele cuidava dela. Boa parte desse capítulo consiste na curiosidade de Nora Vincent sobre a sexualidade dos padres e monges. Uma vez que ela já tinha vivenciado a animalesca e instintiva natureza sexual dos homens, no segundo capítulo sobre sexo, ela se perguntava como esses caras conseguiam reprimir tudo isso para viver uma vida de castidade. A maior parte desses monges tinham ingressado bem cedo nessa vida e eles sequer tiveram qualquer experiência sexual até então. E, inclusive, eles ficavam bem desconfortáveis sempre que o assunto acabava vindo à tona e eles sempre tentavam evitar esse assunto ao máximo. Mas alguns, aparentemente os mais bem resolvidos com essa questão, haviam aproveitado o suficiente da libertinagem até que simplesmente decidiram que sexo não era crucial em suas vidas e que eles precisavam de algo maior para dar sentido às suas existências. Um novo momento que colocou antigas crenças feministas em xeque foi quando a Nora começou a compreender melhor o motivo pelos quais emoções como pesar, lamento e tristeza não eram bem aceitas entre os homens. E ela constatou que isso se dava pelo fato de que naquele ambiente apenas homens fortes e resilientes são capazes de sobreviver e que tais sentimentos poderiam ser fatais. E isso não é uma hipérbole. Você deve imaginar como um acúmulo de sentimentos tão tristes e pesados numa vida de castidade e reclusão podem acabar sendo fatais, vocês entenderam. Então, se deixar levar por essas fraquezas, de fato atingia a masculinidade desses homens, mas não porque eles eram frágeis, e sim porque a exposição desses sentimentos deixava os homens vulneráveis. Então, ela também percebeu que não era uma mera coincidência que o discurso feminista tende a defender a feminização dos homens em detrimento de suas próprias naturezas. Então, apesar de lá dentro ela ter encontrado muitos homens bondosos, generosos, carinhosos, acolhedores, em momento nenhum eles eram emocionalmente frágeis, mas sim muito resilientes. No capítulo 6, Nora Vincent decide trabalhar como um homem, e para isso, ela vai atrás de um emprego nos classificados. Ela já tinha em mente que queria algo na área de vendas, um ambiente altamente competitivo e cheio de testosterona, onde os ganhos financeiros mediriam o tamanho do seu sucesso. O ideal seria algo no melhor estilo Wall Street, mas ela não tinha como simplesmente forjar um currículo absurdo para o Ned, que é o nome que ela deu para sua versão masculina, né? Então ela não tinha como forjar um currículo absurdo a ponto de conseguir algo no nível Wall Street, por isso ela precisou se contentar com opções que necessitavam de menos especialização. E o primeiro desafio seriam as entrevistas de emprego. Mas, antes disso, a Nora traz um relato bem curioso. Ela explica que as mulheres geralmente se escondem atrás de suas maquiagens, cílios postiços, silicones, e que podem facilmente moldar as suas partes mais atraentes para viver esse disfarce. E o mais próximo disso que ela sentiu como um homem foi vestindo esse terno, como se a vestimenta desse para ela uma autoridade automática. Ela sentia que as pessoas viam o terno e não o homem, sabe? O terno já chegava, já era a presença por si só. E isso já fazia com que as pessoas se curvassem diante dele. E ela fala que isso acabou mudando até mesmo o comportamento dela. E inclusive é esse o momento que Nora Vincent narra como a primeira vez que ela enfim conseguiu sentir o tal do privilégio masculino. Ela sentia que não precisava mais levantar a voz para ser escutada. Ela começou a falar mais lentamente, ela tornou-se mais direta, começou a diminuir o uso de expressões como desculpa, obrigado e por favor, mas ela também deixa claro que não é que ela estivesse sendo rude agora,
Ela apenas se tornou mais sucinta. Agora, quando ela ia para um restaurante, ela só pedia o que ela gostaria de comer, sem rodeios. Sendo que, enquanto mulher, ela tentava criar uma conexão com os atendentes, ela era mais indecisa, ela gostava de perguntar: o que você sugere? Será que isso aqui é bom? Não sei. Ah, desculpa, você poderia me servir um pouco de água? Ah, obrigada e tal. Conversava mais, sabe? Se desculpava muito, pedia muito por favor, queria sempre outras opiniões. E agora, como um homem de terno, ela só sentia que não precisava ficar se explicando. E eu achei isso mais revelador do que parece, porque demonstra também que esse tal privilégio masculino, que muitas feministas dizem que existe, se restringe a grupos muito pequenos e específicos de homens, que são a minoria da população. Quer dizer, muitos homens podem usar terno, mas não é apenas o terno. Ela está falando dessa autoridade do homem de negócios que está lá vestindo um traje a caráter, a rigor, que se porta como esse homem sério, como se fosse uma autoridade. Então esse foi o tal privilégio masculino que ela sentiu aí vestindo seu terno. Enfim, depois disso ela foi para as entrevistas de emprego e logo de cara ela já percebeu algumas diferenças das vezes em que ela teve que ser entrevistada como nora. A autora conta que os homens que a entrevistavam geralmente eram muito sérios e rígidos, muito bem treinados para não dizer nada que pudesse soar minimamente ofensivo. Quando ela era mulher, né? Já quando ela era entrevistada por mulheres, acabava sendo mais difícil, porque elas eram sempre cheias de sorrisos, fingiam ser simpáticas, mas a verdadeira relação era extremamente competitiva, com uma apunhalando a outra pelas costas, enquanto atuavam como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. Inclusive, ela fala que nessas entrevistas ela sentia quase como se a entrevistadora tivesse um sentimento de vingança, assim, pensando: agora ela vai passar por tudo que eu passei aqui. Mas claro, tudo isso subentendido, tudo isso maquiado atrás desses sorrisos, dessa falsidade das entrevistadoras. Porém, agora, como homem, ela sentiu que os entrevistadores não esperavam que ela fosse amável, mas sim que se vangloriasse dos seus feitos e que fosse presunçosamente encantador e imperturbável. E aí ela usou então todo o seu talento para a atuação para encarnar um homem absolutamente confiante, beirando a arrogância. Um fato curioso é que as entrevistadoras mulheres flertavam com ela, nas palavras de Nora Vincent, exercendo um controle sutil de suas posições. Enfim, ela acabou sendo aceita em todos os empregos ao qual ela se candidatou, mas ela mesma admite que isso não era um grande feito, pois os anúncios eram praticamente convocações em massa, ou seja, a entrevista era quase que mera formalidade. O trabalho que ela decidiu aceitar era totalmente baseado em comissão de vendas, ou seja, se ela não vendesse nada, ela não ganhava nada também. E a forma como a autora narra a sua experiência profissional é bastante esquerdista, na verdade. Ela fala que vários moleques passam 11 horas batendo de porta em porta para tentar vender produtos para pessoas que não estão interessadas, enquanto o chefe ficava com a sua bunda no escritório, apenas recebendo uma bela parcela de tudo que fosse vendido. Todo o tom do discurso dela é nessa vibe assim, né? De chefes, exploradores, insensíveis e de pobres trabalhadores que faziam muito mais do que os seus chefes, mas ganhavam muito menos, é claro. Bom, ela queria vivenciar uma experiência predatória no universo masculino e aparentemente ela encontrou. Ela também falava sobre como velhos funcionários eram facilmente descartados para dar espaço aos novos que logo passariam pela mesma situação apenas para manter a máquina de vendas funcionando, como se esses homens não fossem mais do que peças descartáveis de um sistema muito maior do que eles. Como esse era um emprego que não necessitava de grande qualificação, os seus colegas de trabalho geralmente estavam em situações bastante precárias e agarravam a oportunidade desse tipo de emprego com as suas vidas, sendo que mesmo assim constantemente alguém era demitido. Por isso que haviam sempre novos recrutamentos, e também por isso era tão fácil passar nas entrevistas de emprego. Ela conheceu um cara que tinha vindo do gueto e que se tornou um dos melhores vendedores da empresa. Ela não sabia como ele aguentava trabalhar tanto, e um de seus colegas falou que de onde ele veio não tinha muita escolha, era isso ou trabalhar no McDonald's, sendo que ali, pelo menos, ele tinha alguma chance de progredir. E aí, a Nora faz uma consideração, né? Ela fala que para ter alguma chance de promoção, os vendedores precisariam passar 12 horas por dia, 6 vezes por semana, fazendo um trabalho humilhante para aspirar um cargo de assistente de gerente. Bom, pessoalmente não acho que o trabalho de vendedor seja um trabalho humilhante, mas mais para frente talvez essa definição da Nora faça um pouco mais de sentido, pelo menos porque a visão dela é essa. Enfim,
Sobre o tal melhor vendedor da empresa, que veio do gueto, tem uma história bem curiosa sobre ele. Em determinado momento, a Nora perguntou para um colega como ele conseguia vender tanto, e aí esse colega respondeu que ele utilizava técnicas não ortodoxas de venda. A Nora perguntou o que isso significava, né? E aí ele explicou que geralmente esse menino, né, que veio do gueto, ele vendia por bairros cujos residentes eram predominantemente brancos e progressistas, e que ele escolhia especialmente casas que ele sabia que tinham crianças. Aí ele ia lá, tocava na campainha, e quando uma criança atendia, ele falava: "Ei, diga para sua mãe que tem um crioulo na porta." E então a criança, muito ingenuamente, gritava: "Mãe, tem um crioulo na porta!" E nisso a mãe rapidamente descia toda envergonhada, pedindo 1000 desculpas. Ela já chegava falando: "Nossa, me desculpa, não sei o que deu no meu filho, não sei porque que ele falou uma coisa dessas, por favor, perdão." E o vendedor só falava: não se preocupa, tá tudo bem, não tem problema. Eu só tô aqui porque eu tô vendendo esses livros e eu realmente preciso disso e é por uma causa muito nobre. E aí a mulher: não, pode deixar, não, me vê logo 2. É claro que eu compro, quero ajudar, por favor. Pois é, a Nora obviamente ficou chocada com a história, mas ela disse que depois de um bom tempo no emprego, ficava muito fácil de acreditar naquilo. Na opinião dela, os garotos tinham uma ótima justificativa para fazer qualquer coisa para conseguir uma venda, porque eles trabalhavam muito duro. Tá, mas afinal de contas, como é que a Nora se saiu, né? Bom, ela não teve vida fácil nesse trabalho. Ela achou que jamais conseguiria vender um único livro. Novamente, ela experimentou a rejeição repetidas vezes. Os colegas dela tentavam selecionar as vendas que pareciam mais fáceis para ela e mesmo assim, nada. Às vezes eles falavam: naquela casa mora uma velhinha, vai ser mó fácil. Aí ela ia lá, a velhinha só falava que não, fechava a porta, ela voltava e aí eles até às vezes brincavam, falando: "Nossa, você foi destruída por uma velhinha de 75 anos." Ela sabia que não podia parar logo na primeira parte da venda, mas ao mesmo tempo não conseguia lidar com aquilo, até que, depois de uma série de frustrações, na visão dela, por alguma compaixão, ela conseguiu vender um exemplar para um cara que sequer parecia interessado na compra. Ela falou que o cara não parecia desses, então ela estava sem nenhuma pretensão, mas o cara acabou comprando o livro, ela sentiu meio que como se ele tivesse dado uma esmola para ela, então não foi um sentimento apenas de alívio, mas no fim das contas ela também sentiu que precisava engolir o orgulho e aquilo acabou motivando ela depois disso. E dessa forma, daí pra frente, ela conseguiu fazer mais algumas vendas. Porém, independente do colega que estivesse auxiliando, porque eles iam em pequenos grupos para fazer as vendas e várias vezes esse grupo mudou, então, independente de quem estivesse auxiliando a Nora, todos se frustravam com a falta de culhões que ela demonstrava, né? Com a moleza dela. Eles diziam para ela: "Você é um homem, apresente-se como um homem." Ela obviamente percebeu que a abordagem das mulheres era completamente diferente. As vendedoras geralmente apelavam para o flerte, para a sedução, só que a Nora não podia mais usar essas armas. Então, assim como aconteceu lá nos relacionamentos, onde ela começou a experimentar essa rejeição, novamente Nora Vincent havia perdido a confiança. Mas, depois da sua primeira venda, né, como a gente viu, ela conseguiu recuperar a postura que ela teve nas suas entrevistas de emprego e a partir daí ela passou a se sair melhor. Outra coisa interessante que ela fala é que a mulher pode apelar para a própria fraqueza para receber ajuda. Porque quando as pessoas veem uma mulher fraca, a tendência natural é querer ajudar. Porém, quando elas veem um homem fraco, a tendência é desprezar completamente. É esmagar esse homem. Ela fala isso. Tipo, se uma mulher vai fazer uma venda e você vê que ela tá sem confiança, você vê que aquilo tá sendo difícil, que ela não tá conseguindo se sair bem, ou se ela pede algum tipo de ajuda, é muito mais fácil ela receber empatia do que esse homem vendedor fraco, sem culhões, mole, que vai simplesmente ser ignorado e esmagado. E não só para quem tá comprando, né, mas os próprios colegas também
Vão dar muito mais apoio e ajudar muito mais a colega mulher que está passando por alguma dificuldade. Por isso, ela percebeu que precisava ser forte e esbanjar toda a sua simpatia desde o primeiro momento. Ela é categórica ao dizer que tudo mudou quando ela parou de tentar vender como uma garota e passou a tentar vender como um homem. Só que mesmo assim, a Nora sentia cada vez mais que a cobrança em cima dela era muito maior do que em todos os outros trabalhos que ela já teve. Segundo a autora, quando uma mulher faz bem as suas tarefas, ela é elogiada e recompensada. Mas mesmo quando ela se sai mal, ainda assim, costumam destacar o seu esforço. Mesmo os chefes mais exigentes não ousam tratar as mulheres da mesma forma que tratam os homens que não conseguem desempenhar as suas funções. E ela percebeu que um homem que não consegue fazer o seu trabalho é visto como um inútil completo e que a tolerância com os seus erros é quase inexistente. E quando eles eram bons, também não estavam fazendo muito mais do que as suas obrigações. Mas ainda pior do que isso, ela notou que os próprios homens se sentiam como se fossem inúteis quando eles fracassavam e que eles se cobravam tanto quanto os chefes cobravam deles. Ironicamente, ela ainda encaixou uma espécie de feminismo na sua análise, dizendo que vencer e conquistar não faziam parte da sua condição cultural como mulher, que ninguém esperava isso delas e que por isso havia tanta condescendência ao contrário dos homens. E ela definiu esse fenômeno como uma guinada benigna ao ingressar no mercado de trabalho. Quase como se no fim das contas elas ainda fossem vistas como café com leite, graças ao sexismo residual desses ambientes. Depois de sofrer com a pressão constante do mundo das vendas, Nora acabou desistindo e saindo da empresa. Segundo ela, os chefes mal notaram a sua saída. O 7º capítulo é mais introspectivo, e até por isso ele se chama Self. Nora Vincent utiliza como base um livro chamado João de Ferro, do poeta Robert Bly, que, segundo ela, desencadeou o mais moderno movimento dos homens nos Estados Unidos em 1990. Basicamente, ele faz uma análise da derrocada da masculinidade que vem sendo atacada década após década desde os anos 50. No começo, os homens gostavam de futebol, eles eram agressivos, eles defendiam seu país, nunca choravam e sempre eram os provedores de suas famílias. Porém, eles também eram estigmatizados como insensíveis, brutais, isolados e perigosos. Já nos anos 60, os homens começaram a ser encorajados pelo movimento feminista a entrar em contato com o seu lado feminino. Isso tudo enquanto suportavam a culpa e os horrores da Guerra do Vietnã. Segundo Bly, esse novo homem ainda era elogiável por ter sido capaz de deixar para trás o seu estoicismo ríspido, porém, ele se deteriorou completamente nos anos 70, se transformando em um patético molengão, um homem sem espinha dorsal e sem força, um homem infeliz e compassivo, que já não tinha mais contato com as partes vitais e selvagens de sua masculinidade. Como eu disse, Bly publicou esse livro em 1990, e se ele tinha essa visão do homem naquela época, nem imagino o que ele pensa sobre os homens das últimas 3 décadas. Um trecho interessante que vale destacar é esse aqui. Na leitura de Bly da história de João de Ferro dos irmãos Grimm, os homens passivos e medrosos devem ter a coragem de reivindicar sua masculinidade essencial, literalmente extraindo de dentro de si sua ferocidade e sua vitalidade, assim como o jovem da história de Grimm tirou o cabeludo e enlameado João de Ferro do fundo de um pântano. A autora decide então buscar os grupos masculinistas que ecoavam esse sentimento, e fala que esse seria o lugar perfeito para terminar a sua jornada como homem. Então ela escolheu um grupo pequeno de 30 homens que se reuniam uma vez por mês para discutir sobre os problemas dessa era pós-feminista e principalmente para debater a masculinidade, como eles próprios e como a cultura atual a definiam. Nora achou que encerraria sua jornada apenas escutando o relato desses homens em um ambiente terapêutico e aconchegante, mas na verdade ela estava prestes a ser empurrada para o seu ponto de ruptura. Os homens desse grupo realmente apoiavam uns aos outros. Ela até estranhou toda a proximidade sentimental entre homens heterossexuais. Era totalmente diferente do que ela tinha vivido antes. Nessa hora, ela alega ter se dado conta de um dos seus privilégios femininos, a facilidade em expressar os seus sentimentos. Ela explica que nem conseguia entender a ideia de que uma pessoa poderia ser incapaz de demonstrar o que sente, talvez sem nem mesmo entender os próprios sentimentos, pois para ela isso sempre foi absolutamente natural. Mas todos os homens ali pareciam fazer um esforço tremendo para conseguir compartilhar com o grupo o que realmente sentiam.
por mais que eles próprios tivessem buscado aquilo. A autora chegou a dizer que aquilo foi a confirmação de algo que ela já havia encontrado no mosteiro e em outros lugares. Muitos homens são cronicamente incomunicáveis. A partir daí, ela teve que lidar com uma série de histórias pesadas sobre a vida desses homens, muitos dos quais haviam sofrido muito nas mãos de suas mães e esposas, e não só os relatos eram pesados, como a consciência de Nora também começava a pesar. No começo, ela via aqueles homens apenas como inimigos, de certa forma. Um monte de misóginos que buscavam desculpas para justificar o seu ódio pelas mulheres. Porém, ela acabou percebendo que o ódio que eles sentiam era bastante justificável, na verdade, e geralmente canalizado em mulheres específicas, ou nos conceitos feministas. E enquanto ela escutava os segredos mais profundos desses homens, Nora se sentia cada vez mais culpada por estar enganando todos eles, e toda a somatória de sua experiência como homem entrava na conta. Depois de um tempo participando das sessões, ela acabou aceitando participar de um retiro com esse grupo de homens. Duraria apenas 2 dias, mas a autora já estava em seu limite mental e ela terminou essa experiência praticamente surtada. O objetivo desse retiro era aflorar alguns aspectos da masculinidade que os homens da atualidade mantêm reprimido por causa da cultura atual, e para fazer isso, para despertar essa masculinidade adormecida, reprimida, eles iam acampar, iam para o meio do mato, acendiam fogueiras, faziam alguns rituais. É estranho usar essa palavra, sempre vem à mente umas coisas meio místicas, né? Mas a intenção não era que tivesse nada místico por trás. Era basicamente fazer uns teatrinhos, umas encenações. Por exemplo, um dos caras lá queria encenar como se ele estivesse revidando a uns desgraçados que davam em cima da mulher dele ou algo assim, algo que na vida real ele não teria coragem de fazer, então ele aproveitava o momento para colocar essas coisas para fora, esses sentimentos reprimidos. Eles também aproveitavam para fortalecer a confiança, enfim, uma coisa desse tipo. Só que lá no meio do retiro, a Nora estava se sentindo extremamente culpada, tinha a pressão de manter o disfarce, ela não podia tomar banho, ela nem sabia o que exatamente eles iam fazer lá, se teria alguma coisa que pudesse acabar expondo alguma parte do corpo dela. Muita pressão dentro da cabeça, mas a culpa era a mais intensa de todas, chegando ao ponto até mesmo de Nora Vincent pedir para que um desses amigos dela do retiro cortasse ela em um desses teatrinhos que eles iam fazer, porque ela já estava realmente pirando. Ela imaginou que talvez aquilo de alguma forma fosse punir ela por estar enganando todo mundo ali dentro daquele grupo, só que obviamente o cara não aceitou, né, e falou que, cara, você não precisa fazer isso, é só dor não vai te trazer nada, eu já senti isso antes, desencana. Mas enfim, quando o retiro acabou, Nora Vincent já tinha percebido que não tinha mais nenhuma razão para continuar com seu disfarce, todo o peso do seu experimento desabou sobre os seus ombros, e aí ela decidiu dar entrada em uma clínica psiquiátrica. E ela estava realmente bem mal, assim, era uma depressão bem pesada, quase chegando às vias de fato. Na conclusão do capítulo, ela ainda faz mais algumas considerações interessantes, ainda que de uma perspectiva um tanto feminista, sobre o que ela aprendeu com esse grupo de homens. Ela escreveu: "Mas como Paul, que está há anos no movimento dos homens tentando defendê-lo contra feministas furiosas, certa vez me disse: são as mulheres que estão pagando o preço mais alto pela disfunção dos homens. Não estamos de jeito nenhum contra elas. E ele está certo. A cura dos homens é do interesse das mulheres, embora para elas essa cura signifique aceitar, em algum nível, não somente que os homens são também, eis a palavra temida, vítimas do patriarcado, mas, e essa será a parte mais difícil de engolir, que as mulheres têm sido codeterminadoras do sistema, às vezes tão empenhadas e ativas quanto os próprios homens em colocar e manter os homens em seu papel. Do ponto de vista feminista, isso soa no máximo como uma abdicação de responsabilidade, uma saída fácil para o inventor e, na pior das hipóteses, um momento exasperador de responsabilizar a verdadeira vítima. Mas, do ponto de vista de Paul, significa que os homens e as mulheres estão finalmente concordando em algo. O sistema suga. É difícil posicionar um movimento quando o território é tão íntimo. Os homens, afinal, não conseguem exatamente se reunir no gramado da Casa Branca e demonstrar seu direito de chorar em público ou reivindicar sua perda do amor dos pais. Estas, ao que parece, são questões para serem discutidas no divã do terapeuta, questões privadas. Mas, evidentemente, as vidas privadas dos homens são também nossas. Paul estava correto sobre isso. Você ser ou não uma feminista tem pouca importância nessa questão. Se os homens realmente estão no poder, beneficia-nos consideravelmente, a todos, curar os melancólicos que estão no comando. E mesmo que não estejam,
ainda assim são membros das nossas famílias e ainda compõem metade da população do planeta. Dificilmente poderíamos existir e menos ainda viver ou mudar sem eles. E então nós chegamos no último capítulo, que fala justamente sobre o fim da jornada de Nora Vincent como Ned. Em sua conclusão, ela já começa falando que foi extremamente difícil ser um homem e que ela não gostou da experiência. Ela fala que no começo estava empolgada com a ideia, pois finalmente ela poderia viver tudo que ela sempre invejou nos seus amigos. Ela achava que finalmente poderia desfrutar plenamente da sua liberdade, mas que, na realidade, ela nunca se sentiu menos livre do que nos seus dias como Ned. Ao invés de se sentir solta e poderosa, ela se sentiu oprimida. Esse sentimento constante de inferioridade fez ela se sentir realmente deprimida. Tudo em sua vida diminuiu: o seu sorriso, suas palavras, seus gestos, suas expressões. Ela sentia como se todos estivessem constantemente julgando a sua masculinidade, tanto os outros homens como também as mulheres, até mesmo as crianças, como se qualquer demonstração de fraqueza fosse repulsiva como uma doença contagiosa. Novamente destacando, não só entre os homens, entre as mulheres também, que não queriam um homem fraco do lado delas. Ela sabia que a sociedade esperava que as mulheres cumprissem determinados papéis, o que limitava a liberdade dela, mas ela percebeu que acontece exatamente a mesma coisa com os homens. Como ela era identificada socialmente como uma mulher masculina, ela achava que, ao se passar por homem, as coisas se equilibrariam e ela seria apenas um homem normal. Só que no fim das contas, a sua feminilidade explodia para todos os lados e ela sempre acabava sendo vista como um homem afeminado. E o pior é que ela sentia que isso incomodava. Mas, novamente, não só os homens, como também as mulheres, que sempre esperavam que ela fosse mais forte e viril. A parte que ela mais odiou foi a limitação emocional. Ela fala que aos homens são permitidas apenas 3 notas, enquanto mulheres possuem oitavas, escalas cromáticas de lágrimas, alegrias, ansiedades, desesperos e por aí vai. Como homem, as suas emoções no máximo poderiam variar para bravatas e raiva. Jamais era aceitável ter dúvidas e sofrimento. Ela tinha que ser forte o tempo inteiro, cuidar dos negócios e administrar sozinha todo esse estresse. Em seus encontros, ela precisava sempre ser o suporte emocional e as mulheres pareciam nem considerar que ela também poderia ter sentimentos. Ninguém quer realmente saber sobre como um homem se sente. Aliás, sobre os seus relacionamentos, ela também disse isso aqui. Nesse aspecto, as mulheres eram difíceis de agradar. Elas queriam que eu estivesse no controle, grotescamente grande e forte, tanto no espírito quanto no corpo, mas, ao mesmo tempo, também terno e vulnerável, subserviente a seus caprichos e dócil como um coelhinho. Queriam alguém em quem se apoiar e de quem depender, a quem olhar com respeito e ao lado de quem desfalecer. Mas, apesar disso, alguém que soubesse do seu lugar reduzido no mundo pós-feminino, mantinham a sua suposta superioridade moral e sexual sobre mim e às vezes tentavam me manipular com ela. Mas Nora também fala que houveram algumas partes boas, como o respeito em alguns ambientes e a possibilidade de ser arrogante e se vangloriar sobre os seus feitos, mesmo se eles forem falsos. Só que ela também acabou entendendo que isso era uma via de mão dupla, porque os homens são sempre medidos não por quem eles são ou pela sua aparência, mas sim pelo que eles possuem, por suas carreiras, por suas conquistas. É isso que eles precisam usar para ganhar o respeito de outros homens e a atenção das mulheres. E ela define isso como o maior presente que você recebe enquanto homem, quase como se dissesse: vamos esmagar o seu coração, mas você vai ganhar um passe VIP para compensar isso. A autora relata que, mesmo em seus melhores momentos como Ned, mesmo quando estava de paletó e gravata aproveitando de todo o seu respeito e cheio de confiança enquanto andava pelos corredores do escritório, ela ainda não gostava daquela vida. Mesmo que quando ela fizesse algo bom, ela recebesse um feedback, nunca passava disso. Era só um feedback, como se ela não estivesse fazendo mais do que era esperado que ela fizesse. Claro, isso era muito melhor do que ser insultado e humilhado toda vez que cometia algum erro, mas ainda assim a magoava pessoalmente, porque parecia que nada que ela fizesse seria bom o bastante.
Talvez você esteja pensando que ela só era muito sensível por ser uma mulher, mas, segundo Nora Vincent, essa era uma reclamação recorrente dentro do grupo de homens que ela integrou. Essa falta de reconhecimento por seus feitos levava muitos deles à depressão. Para um homem receber algum tipo de reconhecimento, não basta que ele seja bom no que ele faz. Ele precisa ser com uma boa margem, o melhor no que faz, e ainda assim não é garantia de nada. Ela entendeu então que a tal masculinidade branca, como ela própria chamou, não tem nada do glamour privilegiado que ensinaram para ela no feminismo. Pelo menos não quando vista de dentro. Ela fala que, na verdade, ser homem é fazer parte de uma série de expectativas irrealistas. Da mesma forma que as outras minorias, eles apenas seguem mais um conjunto de comandos de marcha. Nora Vincent conta que isso foi uma grande surpresa, pois na sua cabeça, integrar o universo masculino seria como ter um passe VIP para o evento principal da vida. Mas, ao invés disso, ela se sentia fazendo parte de uma subcultura, que possui muito menos espaço para se expressar do que qualquer outra. Ela fala que o clube de boliche, por exemplo, era parecido com os ambientes LGBT que ela frequentava, onde só naquele ambiente restrito ela poderia demonstrar um pouco mais da sua natureza sem tanta restrição, sem tantos julgamentos, e que os homens também passam por isso constantemente, só que a sociedade, num geral, só não se importa com o que eles sentem. E ela conclui que o problema dos homens é realmente difícil de resolver, porque eles são mais reservados por natureza, e ainda são educados, ainda são ensinados a reprimir os seus sentimentos, de modo que não apenas eles não costumam se expressar, como a sociedade ainda vê com maus olhos quando eles se expressam. Na opinião dela, os homens precisam de um movimento, não apenas no underground, como é hoje, mas um movimento intimamente masculino. Porém, ela também fala que isso é quase como uma escavadora aprendendo balé. E para encerrar, Nora Vincent fala que depois de todo o seu experimento, ela conseguiu voltar a ser exatamente o que era. Feliz em todos os aspectos, orgulhosa, livre e ainda mais contente em ser mulher. Me parece que ela não abandonou completamente o feminismo, no fim das contas, mas ela passou a ver os homens com outros olhos, compreendendo as suas frustrações e sentindo empatia por eles. Ela não se tornou misógina de fato, não em definitivo, foi apenas um momento, apenas uma fase. Ela não se tornou hétero, nem mesmo bissexual, ela voltou a ser, Nora Vincent, lésbica, como antes. Mas no meio do percurso ela viveu algumas dessas experiências que mexeram profundamente com ela, nem que fosse por algum período de tempo. E certamente, se ela ainda defende ou acredita em algum feminismo, ele é completamente diferente, desconectado do feminismo mainstream que a gente encontra em basicamente todos os lugares, principalmente o feminismo predominante aqui do Brasil. Então, essa foi a história da mulher que decidiu passar 1 ano e meio fingindo ser um homem. Vocês ficaram surpresos com o resultado e com as descobertas dela, ou já esperavam por algo assim? Se identificaram com a leitura que Nora Vincent fez do universo masculino enquanto esteve inserida nele? E para as garotas que assistiram o vídeo, conseguem imaginar como seria estar no lugar de Nora Vincent? Bom, se vocês gostaram dessas histórias, tenho uma bem interessante sobre uma empresária feminista que decidiu abrir uma empresa só com mulheres e também acabou descobrindo umas coisinhas interessantes. Então, digam aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo contando mais uma dessas histórias aí, peripécias de feministas, experimentando na prática alguns conceitos e descobrindo que a realidade é bem diferente do que o movimento delas prega. Não esqueçam de deixar um like, compartilha, ajuda esse vídeo a pegar o maior engajamento possível para que mais pessoas possam conhecer essa história tão interessante. Fiquei muito feliz de ver que muitas pessoas gostaram tanto do meu review que decidiram comprar o livro também. Certamente é uma ótima pedida. De repente, se eu encontrar, posso até deixar um link para comprar o livro ali na descrição do vídeo, onde também tem link do Apoia-se, não se esqueça. E também não esqueça do PicPay, do Pix, se tornar membro do canal, enfim, tudo isso que ajuda muito para que eu continue fazendo o meu trabalho. Se você curte o que eu faço, por favor, dá essa força se você puder. Se não puder, manda a palavra aí para frente, compartilhando, se inscrevendo, curtindo e comentando. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!